Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Nordestinos Teatros, Prosas e Trocas, um projeto de extensão da UNEBS, de Senhor do Bonfim, Bahia, e vamos seguir falando sobre o nosso teatro do Nordeste através de historiadores, pesquisadores, um de cada estado da nossa região. E para quem quiser saber um pouquinho mais do que o que é que foi o que é o nosso projeto, o que ele trata, por que ele nasceu, é só ir assistir a primeira live que aconteceu em dezembro, que está aqui na nossa página, e aconteceu em novembro com o professor Reginaldo Carvalho, também professor da UNEB, que falou sobre a Bahia. Em janeiro nós tivemos a participação do professor Lindolfo Amaral, que contou um pouco da história do teatro em Sergipe. Em fevereiro, Romualdo Palhano falou da Paraíba. Em março, a professora Sônia Otton falou sobre o Rio Grande do Norte, Natal, mais especificamente. Agora vamos conversar com o professor Wesley Fontinelli, daqui a pouco, sobre o Piauí. Em maio, falaremos sobre o Maranhão, com Gilberto Martins, professor também da Universidade Federal do Maranhão. Em junho, falaremos com o professor Ricardo Guilherme, que vai contar sobre o Teatro do Ceará. Em julho, falaremos com Vanesca Pimentel sobre o Teatro de Alagoas. Em agosto, conversaremos com Leidson Ferraz sobre o teatro em Pernambuco. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que vai entrar aqui já já. Nós vamos receber o professor Wesley Fontinelli, professor de teatro da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é doutorando em artes pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também mestre em artes pela UERJ também, com o estudo Bumba Meu Boi no Palco e na Festa, Teatro e Cultura Popular no Piauí. Wesley é também licenciado em teatro pela Unirio. É um grande prazer receber você aqui, Wesley, com a gente, para falar sobre a história do teatro no Piauí. Oi, Karina, boa noite a todos. O prazer é todo meu de estar com vocês hoje. Massa, muito bom, Wesley, muito bom mesmo. Então vamos começar? Vamos? Então, para começar, eu queria dizer para quem ainda não viu nossa série de lives que os nossos bate-papos são baseados na experiência de pesquisa de cada um dos nossos convidados ou convidadas, né, que chegam aqui para conversar com a gente. Então, desse ponto de vista, a gente vai conversar a partir da experiência de Wesley, do recorte que ele fez na pesquisa dele, né, e da história dele como pesquisador, da história dele como pessoa de teatro, como alguém que começou a fruir, a usufruir do teatro no Piauí, inicialmente, né, uma vez que hoje ele mora no Rio de Janeiro. Então, Wesley, eu queria conversar pedindo que você falasse um pouco da sua trajetória, né, da sua relação com o teatro, do seu interesse, dos seus primeiros contatos, sobre quem é você em relação ao teatro. Como a Karina disse, né, eu moro no Rio hoje, mas eu sou de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado, fica no litoral do Piauí. E eu comecei a fazer teatro na escola, no ensino médio. Hoje eu dou aula na escola, né, dou aula de teatro na escola, e eu sempre penso como que essa experiência do teatro na escola foi importante para mim, foi tão fundamental, né? Foi a partir dela que eu quis fazer faculdade de teatro e tudo mais. Ainda no ensino médio, logo depois que eu comecei a fazer teatro, eu resolvi que eu queria fazer a faculdade de teatro. Só que no Piauí não tem faculdade de teatro, nem licenciatura, nem bacharelado, nem uma universidade particular e nem pública. E aí foi por isso que eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Eu peguei aquele momento, eu peguei o primeiro Enem, né, o primeiro SISU, quando, não sei se você lembra, foi 2009 que criaram o SISU, né, o novo SISU, e aí que a gente pôde, de um estado, prestar vestibular para outro. Então, assim, com o Enem que eu fiz lá no Piauí, eu pude entrar na Unirio e vir para o Rio de Janeiro fazer a licenciatura. Então, acho que foi mais ou menos isso, assim, essa minha relação com o teatro, né, de ter começado na escola, depois de ter trabalhado com outros grupos lá em Parnaíba, e a partir disso ter buscado esse caminho da graduação. Maravilha. Bom, bem importante, você quer começar já a colocar os seus slides, mas
não sei se você quer completar, mas a gente pode começar então a entender como é que você, de que ponto de vista você começou a estudar o teatro no Piauí, né? Claro, A partir de que manifestação, enfim. claro. Isso. Então, na minha cidade, em Parnaíba, tem o São João da Parnaíba, que é a festa, uma das principais festas populares da cidade. Ela acontece no mês de junho, no mês de julho, e tem principalmente as quadrilhas juninas e os grupos de Bumba Meu Boi. Especialmente o Bumba Meu Boi sempre me chamou muita atenção, né? Foi uma manifestação que sempre me chamou muita atenção. Pela quantidade de grupos que tem na cidade, é uma cidade de 150 mil pessoas, então não é uma cidade tão pequena, mas não é uma grande cidade, é uma cidade de tamanho médio. E um grupo de Bumba Meu Boi tem 200 pessoas. Então, assim, são grupos muito grandes. Então, era uma manifestação que me chamava a atenção. E aí eu fui percebendo, isso já no Rio, né? Eu fui percebendo que vários diretores, vários artistas, grupos, montavam peças a partir do Bumba Meu Boi, ou incorporando personagens ou narrativas, ou mesmo grupos mais antigos, né, nos anos 80, nos anos 70, já existia esse processo assim de, vamos dizer, de incorporação da cultura popular pelo teatro. E eu pensei, eu acho que isso pode virar o meu projeto de mestrado, né, entender como que, de diferentes formas, o teatro do Piauí se relaciona com a cultura popular, né, e aí tentando responder essa pergunta a partir do Bumba Meu Boi. E aí foi mais ou menos por esse caminho que eu fui, né, pensando essa dissertação. Bacana. Você quer apresentar então agora um pouco mais Vamos? profundamente seu trabalho, já Sim. que você já Uhum. apresentou? Claro. Será que Murilo pode projetar a primeira imagem, por favor? Pode. Queria registrar o comentário do professor Reginaldo Carvalho, meu colega, o primeiro participante aqui do nosso projeto, como entrevistado, que está ali aí nos acompanhando, enquanto os Karina, slides estão chegando. tem uma informação interessante que eu esqueci de falar, é que a revista Revestrais é uma revista cultural importante do Piauí, né? Em 2015, foi feita uma pesquisa que perguntava qual era a manifestação popular que melhor representava o Piauí. E aí 39% das pessoas responderam que essa manifestação era o Bumba Meu Boi. Uhum. Então, assim, acho que é um dado interessante, né, de pensar que num estado, 40% da população entende que essa manifestação seria a manifestação que melhor representaria o estado. E aí, essa pesquisa também foi um pontapé para eu pensar minha pesquisa. Murilo, pode avançar mais um, por favor? Obrigado. Não, então, Karina, eu vou falando, mas se você quiser me interromper, fazer qualquer Tá bom, comentário, tá bom. como a Karina falou, né, minha pesquisa foi a Bomba Meu Boi no palco, na festa Teatro Cultura Popular no Piauí, e aí eu quis entender isso, né, como que esses dois campos se relacionam no meu estado, né, como que se deram essas aproximações de diferentes maneiras. E aí eu acabei fazendo um apanhado de algumas peças que trabalhavam com o Bumba Meu Boi. Não são todas as peças, mas, por exemplo, a peça Boi Nacional, de 1971, do Gomes Campos, né, foi a primeira peça que eu localizei que trabalhava com personagens e com temas do Bumba Meu Boi, é uma peça de 71. O Fado e a Sina, de Mateus e Catirina, do Benjamin Santos, de 79, né, também trazia esses personagens do Bumba Meu Boi, o Mateus e a Catirina. E o Benjamin Santos, né, só abrindo um parênteses, é um autor piauiense, dos mais conhecidos, dos mais importantes, né? Não sei se quem está assistindo a gente já ouviu falar no Benjamin, mas ele foi do TPN, foi assistente do Erguilo, morou no Rio nos anos 70, fez parte de uma geração que renovou o teatro infantil no Rio nos anos 70. Então também outras peças nas pegadas do Meu Bumba, do AC Campelo de 84, Somos Todos Catirina, de 2016, do Grupo Cabaça, de Parnaíba, e o Berra Boi, que é do Grupo Raiz do Nordeste, que também é uma peça de 2016. Então, assim, só para a gente ver, né, assim, peças de Parnaíba, que é a minha cidade, peças de Teresina, que é a capital,
peças dos anos 70, dos anos 80, dos anos 2000, que, né, trabalharam essa relação com o Bumba Meu Boi, e de diferentes formas. Então, assim, eu busquei mais ou menos isso, né, de tentar entender como que, de diferentes maneiras, o teatro piauiense vinha se aproximando da cultura popular, mais especificamente do Bumba Meu Boi. Mas não só do Bumba Meu Boi, também de outras manifestações, né, do reizado, do Cabeça de Cuia, que é uma história assim, bem piauiense, de diferentes manifestações populares, né? Mas aí, né, a gente tem que sempre escolher fazer um recorte para fazer as nossas pesquisas, né? A gente não consegue, feliz ou infelizmente, abarcar tudo. Então, assim, pela força do Bumba Meu Boi, eu acabei optando falar do Bumba Meu Boi e escolhendo duas peças que eu acabei de mencionar. A peça Boi Nacional, que é essa peça de 71, do Gomes Campos, e a peça Berra Boi, que é uma peça de 2016 do Grupo Raiz do Nordeste, ou seja, uma peça dos anos 70, uma de 2016, uma de Parnaíba e uma de Teresina, né? Então, assim, tendo um recorte, assim, né, vamos dizer, geográfico, de cidades diferentes, e um recorte, né, de períodos diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho, antes de você falar, Claro. seguir falando sobre as duas peças especificamente. Mas essa popularidade do Bumba Meu Boi que você identifica no Piauí, né? É algo que você encontra na comunidade, na sociedade como um todo, todas as classes. Você chegou perto de algum grupo desse? Chegou a participar? Como é que o Bumba Meu Boi acontece na rua, né? Porque quando a gente que é de um outro lugar ouve alguém falar de sua manifestação, né? Da manifestação do seu lugar de origem, a gente faz aproximações, né? A gente não conhece, a gente faz aproximações. E aí eu queria que você ajudasse a gente que não é do Piauí, que não tem um contato tão próximo dessa manifestação, para descrever ela um pouco, para a gente tentar entender como é esse grupo que todo ano se apresenta, todo ano ele se apresenta do mesmo jeito, né? Uhum. Não, a pergunta é ótima. A gente vai falando, né? Esquece que é importante de apresentar o que é a manifestação. O Bumba Meu Boi, ele tem muitas variações assim de região, de estado. Por exemplo, em Parintins é chamado de boi bumbá, no Piauí é chamado de Bumba Meu Boi. E eu estou geralmente falando da questão do espaço de Parnaíba, né? Assim, como sou parnaibano, né? Nasci, cresci e vivi em Parnaíba, eu queria deixar isso assim mais registrado, né? Que assim, eu não estou falando tanto do contexto de Teresina, da capital, né? Estou, né, focando em Parnaíba. Em Parnaíba, Karina, os grupos eles são muito relacionados aos bairros. Então, assim, tem o grupo de Bumba Meu Boi do bairro Piauí, tem o grupo de Bumba Meu Boi do bairro São José, tem o grupo de Bumba Meu Boi da Ilha Grande de Santa Isabel, que é como um território de Parnaíba. E os fazedores do Bumba Meu Boi, vamos dizer assim, são, em geral, das classes populares, né? São trabalhadores. Mas as apresentações que ocorrem num espaço chamado quadrilhódromo, Praça Manduladino, mais conhecida como quadrilhódromo. É uma praça grande da cidade, que recebe o São João da Parnaíba, mas também é espaço, as pessoas andam de bicicleta, correm. Então, assim, é um espaço assim, que tem várias utilidades. No São João da Parnaíba, aí sim, eu diria que todas as classes populares frequentam o espaço. E, assim, tem dados da Polícia Militar, que geralmente faz esse registro, de que cerca de 30 mil pessoas compareceriam à praça cada noite. Então, assim, se você pensar que é uma cidade de 150 mil pessoas, ter milhares de pessoas numa praça para assistir esse festival, então é realmente assim, algo muito grande. É algo muito, muito forte. Assim. Você me falou um pouquinho sobre os temas, né? Que cada ano, e aí me lembrou um pouquinho. Olha aqui, antes de eu completar minha pergunta, eu vou falar do professor Ricardo Guilherme, que fez um comentário sobre, de fato, a gente tem essa imagem, essa referência através né, do cancioneiro popular, do boi no Piauí, e aqui Adson, que é nosso aluno lá da UNEB, falando que na cidade dele, em Araci, também tem essa manifestação cultural. Bumba Meu Boi,
que inclusive é muito potente. Então, voltando à questão que eu estava colocando, sobre essa tentativa que a gente faz de aproximação, né? E eu lembro que na nossa conversa a gente falou sobre isso. As quadrilhas, que são algo mais próximo, pelo menos a mim, e eu acho que algumas pessoas que estão aí nos assistindo, elas, é isso, a quadrilha é a mesma, o grupo é o mesmo, quase, mas a cada ano muda-se o tema, e aí, a partir disso, muda-se o figurino, e a encenação, né, tem sempre um tema e tem um núcleo teatral ali no meio da apresentação da quadrilha. Acontece isso também com vocês, no Bumba Meu Boi? Sim, em Parnaíba também tem essa, vamos dizer, essa categoria do tema, né? Os grupos estão sempre pensando, qual vai ser o próximo tema que a gente vai encenar. O Bumba Meu Boi tem uma narrativa que é conhecida como o Alto do Boi, né? Que é a história da Catirina, que quer comer a língua do boi favorito do seu patrão, né? O pai Francisco, que é o esposo da Catirina, reluta em atender aos desejos dela, mas ela acaba matando o boi, dando a língua para ela, e aí eles tentam reviver o boi, né? Chamam os índios, os caboclos, a tribo, para tentar reviver o animal. Essa história é conhecida como Alto do Boi. E, então, os grupos, em geral, encenam essa narrativa. Só que, além dela, eles buscam a cada ano pensar um tema. Então, assim, em Parnaíba já teve um tema que era Roberto Carlos. Então, é muito interessante. Eu acho muito interessante os personagens do Bumba Meu Boi dançando e cantando, vamos dizer, em homenagem a Roberto Carlos ou a Ayrton Senna. E aí tem grupos que escolhem temas, vamos dizer, mais locais, as carnaúbas, né, que é uma planta assim muito típica, ou figuras históricas do Bumba Meu Boi ligadas ao Bumba Meu Boi de Parnaíba, o Doutor Hélio, que era uma espécie de mecenas do boi lá em Parnaíba. Então, assim, eu cheguei na dissertação, eu também analisei um pouco isso, né, quais são essas diferentes narrativas, esses diferentes temas, né, que eles chamam de tema, então tem a toada do tema, que é a canção do tema, que é como se fosse o ponto alto da apresentação do grupo lá no quadrilódromo. É muito interessante. Aí tem os grupos que criticam o grupo, que cria temas como em homenagem a Roberto Carlos, porque não caberia um grupo de Bumba Meu Boi apresentar um tema como esse, ou um tema em homenagem a Ayrton Senna. Tem todo um debate, assim, entre eles mesmo, bem, bem complexo, assim. Mas como impediu a manifestação popular de pegar esses signos da cultura de massa? É quase impossível controlar isso, né? E E as, além disso tem uma influência muito grande assim do Boi Bumbá de Parintins, né, que é algo muito grandioso, e das escolas de samba do Rio de Janeiro também. Então eles falam, o Boi Bumbá, eu ganhei um DVD do Boi Bumbá de Parintins, eu adoro as escolas de samba, minha escola de samba favorita é tal, tal, tal. Então, assim, essas duas festas populares, que talvez sejam assim, as festas populares brasileiras, sim, que passam imagem de grandiosidade, né? Então, assim, elas são uma influência para eles. Então, essa grandiosidade, tanto do Boi Bumbá quanto do Carnaval Carioca, é uma influência para os artistas. Então, eles querem fazer algo assim também, sabe? Vamos dizer assim, com uma narrativa carnavalesca. Tem alguns artistas que trabalham tanto no Boi Bumbá, no Bumba Meu Boi, quanto em escolas de samba. Então, eles têm as duas atividades ao mesmo tempo. o que também deve gerar uma grande visibilidade, né? E também mais adesão àquele. Quanto mais o espetáculo for grandioso, imagino, né, que isso deve É, influenciar. O professor não, Reginaldo fez um comentário aí. De Salvador ao Ipa, São Luciano do Bonfim, Juazeiro, foram se desenhando os caminhos das boiadas, importantes movimento de expansão territorial do século XVII. não, esse aspecto histórico que ele está mencionando assim é muito, né, para quem já estudou o Bumba Meu Boi, tenta fazer uma relação assim com esse histórico, vamos dizer, a importância do gado para o desenvolvimento do Piauí, não é, para a economia piauiense, tentam fazer uma relação com esse aspecto, vamos dizer, econômico, com a importância do Bumba Meu Boi como manifestação cultural hoje, né? Tem essa relação assim. Vamos então para os. Depois Vamos, do parênteses, né? Vamos lá para pode, pode avançar Murilo, por favor? Então, eu mencionei essas duas peças, né? Então,
a primeira peça que eu falei que analisei, que estudei, foi a peça Boi Nacional, do Gomes Campos, que é essa peça de 71. Essa peça, né, só para começar assim, falando que quem compartilhou comigo a dramaturgia, né, o texto, foi o Assi Campelo, né, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, assim, agradecer por ele ter compartilhado esse texto comigo. O Gomes Campos, né, ele é do Piauí, ele é da cidade de Regeneração, nasceu em 1925 e é formado em Direito e tem uma formação também em Filosofia. E a atividade teatral do Gomes Campos foi uma atividade teatral muito ligada às escolas de Teresina. Então, assim, é uma atividade teatral ligada também a, vamos dizer, um movimento estudantil, a um teatro estudantil. O Gomes Campos, ele deu aula na União dos Moços Católicos, no Diocesano, no Colégio das Irmãs, no atual Instituto Federal do Piauí e também na UFP, a Universidade Federal do Piauí. Então, assim, era uma pessoa que deu aula em várias escolas de Teresina. Aí, né, a gente tem aqui as imagens, as duas imagens com o Gomes Campos, são imagens também do arquivo do Assi Campelo. A primeira imagem vocês podem ver, né, o que eu comentei agora, que é o Gomes Campos com os alunos. Em 65, ele cria o Grupo Teste, que é o Teatro Estudantil Teresinense, ligado ao Diocesano. Nessas escolas todas que eu mencionei, a gente vai falar um pouquinho do Diocesano, porque foi junto a alunos do Diocesano que ele cria o Boi Nacional, né? Os atores de Gomes Campos são seus alunos. Então, assim, essas imagens, como eu falei, foi o Assi Campelo que compartilhou comigo, mas eu tentei muito encontrar uma imagem da montagem de Boi Nacional. Tentei encontrar essa imagem durante o processo do mestrado e depois, né, mesmo depois de já ter defendido, eu tentei encontrar essa foto, essa montagem, ver se tinha em algum lugar. E antes de falar um pouquinho do que é Boi Nacional, vou contar essa historinha. Eu fui ao arquivo do Diocesano, em Teresina, e nada, na verdade, isso me chamou muita atenção, né? Nada sobre a presença de Gomes Campos no Diocesano, que é uma escola de classe média alta de Teresina. Então, assim, nenhuma imagem do Gomes Campos em geral, muito menos especificamente dessa peça. Então, eu fiquei pensando, né, assim, para a gente imaginar também, assim, qual é o arquivo que esses espaços buscam guardar, porque Gomes Campos foi professor da escola, foi professor por bastante tempo, né, um grupo importante da história de Teresina, que foi o Grupo Teste, né, que representava esse movimento estudantil, né, capitaneado pelo Gomes Campos, e não tinha absolutamente nenhum registro sobre ele, né, e sobre a peça. E aí também, eu, em 2019, né, 2019 não, isso foi em janeiro de 2020, eu estava voltando, estava em Parnaíba, voltei para Teresina para voltar para o Rio. E aí eu também fui ao acervo público, né, em Teresina, ver se nos jornais da época tinha algum registro, porque ele apresentou Boi Nacional no colégio, no colégio Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, pode ser que tenha algum relato, pode ser que tenha alguma imagem, e vi todos os jornais de 71, e nada também. Na verdade, assim, quase nada sobre teatro em geral. Não é assim, fico pensando alguém que queira fazer uma pesquisa, porque eu analisei a dramaturgia, né? Mas imagina se você quer realizar, quero analisar as montagens que estavam em cartaz em Teresina em 71, seria um trabalho bem difícil, assim, porque os jornais realmente registravam muito pouco. Então, assim, Boi Nacional, né, como eu disse, tinha um elenco de estudantes, eram os alunos da escola, e é muito interessante como que na dramaturgia, como que no texto da peça, o Gomes Campos ele vai nas rubricas registrando a contribuição dos estudantes. Isso é algo que me chamou muita atenção, porque é um lugar assim de um diretor, de um professor, de um dramaturgo que está preocupado em registrar na rubrica
Nessa música foi aqui especialmente onde os alunos contribuíram. Então ele faz esse registro, né? Isso era algo que me chamou e que me chama muita atenção. Então, assim, como que o Gomes Campos, vamos dizer, qual que seria o pontapé do Gomes Campos? Ele vai até a casa do Tubarão, né, que era o José Ribeiro da Costa, que era um artista popular de Teresina. Ele comenta isso na introdução da peça, que ele queria muito conhecer esse artista popular que era tão falado, tão conhecido em Teresina na época, e aí ele vai até lá para saber quais são os personagens do Bumba Meu Boi, qual eram os personagens que ele, no grupo dele, o Boi Jardineira, ele manteve durante 30 anos, né, mais de 30 anos, quais eram os personagens que ele brincava, e aí ele grava, né, a conversa dele com o Boi Jardineira, e ele acho interessante isso porque ele traz essa conversa na apresentação da peça. Então, assim, na apresentação de Boi Nacional, ele traz essa conversa com o Tubarão. E ele também traz as partituras das músicas do Boi. Então, ele tem um técnico lá que ele menciona no texto que transformou as músicas do Boi Jardineira em partitura. Então, são alguns aspectos assim interessantes de Boi Nacional. São 16 toadas. Né? Toada é como os artistas chamam as canções. Então, uma canção do Boi, não sei como que é em outros estados, né? Tem gente de tanto lugar, de repente as pessoas podem dizer como que chamam nos seus estados, mas no Piauí chama toada. Então, assim, tem essa contribuição desse artista popular que é algo muito marcante na peça do Gomes Campos. Tem outra questão bem marcante, Karina, que é... Só um minutinho para eu registrar aqui, porque o professor Gilberto Martins, que é do Maranhão, vai falar com a gente, acho que mês que vem, já está dando uma dica aí de um trabalho sobre o boi no Maranhão. E eu queria só fazer um comentário rápido, antes de você voltar, sobre o que você falou da citação de Tubarão, que me parece um mestre popular, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana que acontece em torno de quem ou estuda ou trabalha com a cultura popular, quem está ali perto, que é a deferência, a reverência aos mestres, né? Então, eu acho que talvez tenha esse Não, aspecto aí. é muito bonito que ele se preocupa em registrar isso, né? Ele se preocupa em registrar que ele foi até lá, que ele não sabia onde que era o endereço do Tubarão, mas que as pessoas, todo mundo conhecia, então foram ajudando ele a chegar lá. E ele registra, né, traz a entrevista com o Tubarão e traz essa transcrição das músicas. Na verdade, traz as partituras das canções do Boi do Tubarão. Acho isso bem interessante. O Tácito, a tese eu não conheço, Gilberto, mas como por causa da pesquisa que eu estou fazendo agora no doutorado, eu conheço muitos trabalhos dele sobre teatro de animação, teatro de bonecos. Gosto bastante. Então, além disso, o Gomes Campos ele faz essa deferência ao Tubarão, coloca essa importância, né, dos estudantes, porque ele sempre menciona, é o nosso elenco de estudantes. Ele sempre tem essa preocupação de fazer referência aos estudantes, né, nosso elenco de estudantes. Ele também faz uma referência ao Mário de Andrade, né, que eu acho que para todo mundo que pesquisa cultura popular é uma referência muito importante. Então, ele fala que o Danças Dramáticas do Brasil, o terceiro tomo, né, que é o tomo que traz as informações sobre o Bumba Meu Boi, ele chama de livro base para peça. Então, assim, é um trabalho realmente de pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa que envolveu Gomes Campos, envolveu seus alunos, envolveu o Mário de Andrade, que é um autor tão importante para quem estuda isso. E é interessante o resultado, né? No que ele transforma essa peça, porque o Mário de Andrade ele visitou, né, nas viagens dele, vários estados do norte e do nordeste, e aí ele faz as transcrições de músicas dos grupos de Bumba Meu Boi e das outras danças que ele acompanhou. Mas na peça do Gomes Campos, ele coloca as canções, que se você... Eu fiz isso, né, assim, de ver a referência das canções e buscar no livro do Mário de Andrade. Ele coloca
como sendo uma canção de um grupo de Teresina. Então, ele transforma a canção do Mário de Andrade, vamos dizer, uma canção de um boi do Rio Grande do Norte. Ele coloca na peça e aí coloca o nome de um determinado grupo de Teresina. Então, assim, ele faz essas homenagens, ou essas deferências, como você disse. Assim, acho isso muito interessante. Assim. E, assim, a narrativa da peça, assim, resumindo, é basicamente a história do Alto do Boi, que eu comentei agora há pouco, né, de a Catirina, que é a língua do boi favorito do patrão do marido dela, né, do pai Francisco, e aí ele vai até lá, né, pega, mata o boi, né, dá a língua para ela, e aí os outros personagens tentam reviver o animal, né, chamam os índios, caboclos, a tribo, mais ou menos essa narrativa que os grupos de Bumba Meu Boi também encenam. E acho que o tempo passa muito rápido, né? Concluindo esse comentário sobre o Gomes Campos, ele traz um caráter assim de improvisação que é do próprio Bumba Meu Boi, né? Porque ele traz várias sugestões do tipo, o pai Francisco poderá dançar nesse momento. Então, assim, não é um texto fechado. É um texto aberto no sentido de que ele traz realmente possibilidades, né? Isso poderá ser feito. Ele faz isso em vários momentos. Isso poderá ser feito, isso poderá ser cantado, isso poderá ser dançado. Então, assim, a peça é... Porque se a gente for... Eu fico pensando como professor nos trabalhos que eu faço em sala de aula com aluno. Não é assim... A sequência das ações são geralmente sequências bem abertas, né? Então, assim, então acho que o Gomes Campos traz isso no texto dele. Eu acho que Boi Nacional, quando você lê Boi Nacional, eu acho que eu consigo me lembrar que foi uma peça produzida com alunos numa escola de Teresina. Assim. Eu estou apresentando, cara, mas você fica à vontade se você quiser me interromper. Não, tá ótimo, fico Tá? tranquilo. Tá lindo. Tá. Eu acho que, em relação ao Gomes Campos, é isso. Teria mais coisa para falar, mas senão não vai dar tempo de falar. Não, o que eu pensei assim, eu prefiro que você fale das duas peças, né? Eu até acho que tem algumas coisas importantes para a gente falar aí do ponto de vista da relação dele como educador, né? E encenador, mas eu prefiro que a gente junte as coisas lá no final quando você falar do outro espetáculo. Uhum, tá bom. Murilo, você pode, por favor, avançar? Então, se alguém tiver interesse sobre saber mais sobre o Gomes Campos, mais para frente a gente vai trocar algumas referências e aí eu vou trazer algumas referências sobre o Gomes Campos também para quem tiver interesse, sobre outras peças, onde ler outras peças do Gomes Campos. Ele é um autor importante do estado, tanto que, como eu disse, o Piauí não tem graduação em teatro. O que tem é uma escola técnica que se chama Escola Técnica Estadual Gomes Campos. Então, assim, a escola do governo estadual faz uma homenagem ao Gomes Campos. Então, é realmente uma figura importante. É uma escola técnica na formação de artistas, de atores, não é isso? Isso. É isso. É uma escola técnica de formação de ator. E tem também, assim, porque no Piauí tem a graduação em artes visuais e em música. Só o teatro que ficou de fora. Tem uma discussão há muito tempo, desde que eu fazia teatro em Parnaíba, que tinha discussão sobre a abertura da graduação, mas assim, se passaram, sabe, sei lá, 12, 13 anos e o curso não abriu. Então, Berra Boi é um espetáculo bem mais recente, né, de 2016, do Grupo Raiz do Nordeste. Essa foto é uma foto do Franzé Souza. Vocês estão vendo que são várias mulheres. São mulheres aqui em cena. Elas estão encenando as vaqueiras. O grupo Raiz do Nordeste é um grupo de 2003 e é um grupo de Parnaíba, né? Então assim, a gente está passando agora, a gente está viajando 300 quilômetros, né, de Teresina, subindo para o litoral do Piauí, para Parnaíba. É um grupo de 2003 e é um grupo que fica na ilha, né? A Ilha Grande Santa Isabel faz parte de Parnaíba, né? Você atravessa uma ponte e você está na Ilha Grande Santa Isabel.
é território de Parnaíba. O grupo, essa peça ela é muito interessante, assim, por quê? Assim, agora voltando a falar um pouquinho do boi, né? O Bumba Meu Boi, ele é considerado uma manifestação muito masculina, né? No sentido de que a presença de mulheres até pouco tempo não era algo frequente. Até hoje, assim, você vê poucas mulheres no comando de grupos de Parnaíba. Só tem um grupo em Parnaíba, que é o Brilho da Ilha, que tem uma presidente, né? Todos os outros grupos são homens, tem homens na administração. E mesmo assim, tem uma questão sobre quais são os personagens que podem ser interpretados pelas mulheres. Tem uma visão assim de que as mulheres deveriam interpretar apenas a personagem índia. E aí tem uma associação da mulher interpretando esse personagem com uma beleza. Então, assim, só mulheres, entre aspas, bonitas poderiam interpretar esse personagem. Então, assim, as mulheres, de alguma forma, entram no Bumba Meu Boi, mas tem um caráter, assim, de certa forma, restritivo, porque elas só poderiam ensinar esses personagens, não poderiam ensinar as vaqueiras, não poderiam ensinar o amo, né? O amo que é vamos dizer, como se fosse um mestre de cerimônias do Bumba Meu Boi. Não poderia, até mesmo alguns personagens femininos não poderiam ser interpretados por mulheres, como a Catirina, que, como eu falei, né, é quem pede a língua do boi. Inclusive, isso é um quesito do São João da Parnaíba. É o boi que colocar a Catirina sendo interpretada por um homem, por uma mulher, quer dizer, perderá ponto. Então, assim, é algo que está no regulamento. Os grupos não podem colocar uma mulher interpretando a Catirina. E aí, na pesquisa, perguntei isso para as pessoas, né? Por quê, por quê, por quê? E tem uma ideia de que a Catirina seria um personagem cômico. E uma mulher interpretando o personagem perderia o caráter de comicidade. Então, a comicidade estaria justamente nesse travestimento, de ser um homem interpretando um personagem feminino. Então, assim, mas eu acho que chama mais atenção nisso tudo é que o Estado, num regulamento oficial, coloque que um grupo de Bumba Meu Boi perderá um ponto se fizer isso. Eu acho que, assim, é nessas ideias de políticas da tradição, que é uma tradição, uma determinada tradição, que não pode se perder. Eu acho que uma coisa é o grupo optar por não colocar uma mulher. Outra coisa é o Estado, né, o poder público dizer que o grupo é proibido. Enfim. E aqui na montagem do Raiz do Nordeste, né, em Berra Boi, a gente vê que eles invertem bem isso, né? Eles quebram bem isso. Então a gente tem as mulheres interpretando praticamente todos os personagens. O Raiz do Nordeste é um grupo formado praticamente apenas por mulheres. Então aqui, as vaqueiras, né, são as vaqueiras. Se você for ver um cordão de Bumba Meu Boi, né, são homens interpretando esses personagens. Você não vai ter mulheres ali. E provavelmente se tiver mulheres, outros grupos mais tradicionalistas vão criticá-los. Às vezes tem assim, alguns grupos que são mais abertos, tem alguns grupos que são mais dispostos a fazer mudanças nessa estrutura do boi. Então, assim, aqui em Berra Boi, tem as vaqueiras, os caboclos, são mulheres interpretando esse grupo de personagens, tem as índias também. Então, assim, tem essa quebra dessa questão de gênero, que eu acho que assim, é um dos aspectos mais interessantes de Berra Boi. Assim. É realmente algo que chama bem a atenção. Só teve uma coisa. Karina quer falar? Eu ia. Mas você quer que eu fale depois? Eu espero. Não, não, pode falar. Não, mas é porque, só uma dúvida que me veio, me parece que a gente está falando aqui, quando você apresenta esses dois espetáculos, de uma reelaboração do Bumba Meu Boi a partir de uma representação teatral, né? Por isso que você traz para o campo do teatro. Isso. Então, o que me parece que essas atrizes, né, que integram o grupo, elas entendem aí é o lugar da liberdade, né? Porque não é o grupo tradicional aí, né? Não é a manifestação tradicional. É uma interpretação cênica, teatral, de um grupo de atrizes, de um grupo teatral,
em cima dessa manifestação. Então, a partir dessa liberdade, aí ela, imagino, né, que seja, olha, agora a gente pode, aqui é o nosso lugar, né? Enfim. Não, é exatamente isso, né? São duas elaborações, vamos dizer que são duas elaborações diferentes do teatro a partir do Bumba Meu Boi. E são elaborações bem diferentes, né? Porque em Boi Nacional é o quê? Em Boi Nacional é um professor fazendo teatro numa escola de classe média alta de Teresina com seus estudantes. Então, assim, é o Bumba Meu Boi no espaço da escola, num contexto de, vamos dizer, teatro estudantil. O Raiz do Nordeste tem uma diferença importante em relação ao Boi Nacional, porque as integrantes do Raiz do Nordeste, elas são da ilha. E ser da ilha quer dizer o quê? A ilha é historicamente um lugar importante do boi em Parnaíba. O Benjamin Santos define como um dos 3 celeiros do Bumba Meu Boi na cidade. Então, assim, elas têm uma relação muito próxima com os artistas populares, com o grupo Novo Fazendinha, especialmente. É diferente quando o Gomes Campos ele vai buscar esses artistas para conhecer, para gravar, para entrevistar. Elas têm uma relação, acho que a gente pode dizer mais orgânica, vamos dizer assim, uma relação de proximidade maior. Tanto que o grupo Novo Fazendinha, que foi o grupo que eu acompanhei mais de perto, eles gravaram a sonoplastia de Berra Boi. Os tambozeiros do Novo Fazendinha gravaram para elas. Então, assim, é uma relação diferente, né? Essa relação do teatro com o Bumba Meu Boi se dá de formas bem diferentes, assim, no trabalho do Gomes Campos e no trabalho delas. É como se fosse de fora para dentro, de dentro para fora, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é um pouco isso. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quem dirigiu Berra Boi foi o Benjamin Santos, né? Que é esse diretor, dramaturgo que eu falei um pouco atrás, né? Ele dirigiu a peça e é interessante ver assim que como que é um grupo de jovens trabalhando com um grupo de jovens da ilha, né? Trabalhando com esse diretor que já é um diretor assim muito conhecido, muito respeitado nacionalmente, mas sobretudo no Piauí. E o Benjamin Santos, ele é um pesquisador do Bumba Meu Boi, né? Ele tem um livro publicado, depois eu posso até mostrar para vocês, um livro publicado especificamente sobre o boi de Parnaíba. Então, é interessante isso. E é interessante porque ele, como pesquisador do Bumba Meu Boi, ele é um defensor da tradição. Acho que é um paradigma. Assim, ele, como pesquisador, ele é um defensor da tradição. Tanto que eu vou publicar minha dissertação, né? Ganhei um edital do governo do Piauí para publicar, e ele escreve o prefácio. E aí ele comentou comigo, Wesley, tudo que é moderno você gosta, esse processo de modernização você acha que é tudo positivo, e é interessante como que ele, como diretor, produz um trabalho como esse, né? Que se distancia justamente da tradição, nesse sentido que você falou, que quebra essas hierarquias de gênero, não é? Personagens que são interpretados geralmente por homens, são mulheres fazendo, né? Se sentem nessa liberdade de fazer isso. Então, acho interessante isso. Assim. Acho que eu vou aproveitar esse livro aqui, Veredas da Meia-Lua. É um livro Veredas da Meia-Lua, O Boi de São João da Parnaíba, Benjamin Santos. Veredas da Meia-Lua. Interessante. Você disse que ia publicar esse trabalho sobre a sua dissertação, Wesley, isso? Já está para sair? Que coisa boa. Está para sair mais ou menos, né? Ganhei uma verba, né, do governo do estado do Piauí, mas aí tem que fazer a revisão, tudo mas muito é uma questão de demorado, tempo, né? mas vai Já sair. É ótimo saber e a gente vai divulgar. E é muito importante que essas publicações saiam, que a gente tenha acesso, né, a esse tipo de conhecimento, para nos aproximar, porque a gente anda um pouquinho afastado e não pode. Mas tem uma coisa, agora eu vou fazer aquele comentário que eu falei, né, sobre esse caráter educativo, na verdade, esse perfil de educador de Gomes Campos, como você fala, trabalhar com essa manifestação
dentro das escolas, a partir dos alunos. Isso é uma potência, né? Esse é o espaço de reelaboração também da cultura popular, da presença desses alunos e tal. E como a gente. Como isso é de fundamental. É uma grande pena que a gente não tem as fotos, né, para entender isso. Para entender o alcance que isso tem para a perpetuação tanto da manifestação, como para a reelaboração cênica, que também vai estimular esses alunos a se interessarem por teatro, né, como um aspecto de formação dos artistas. Eu imagino, estou chutando aqui, mas eu imagino que alguns desses atores, desses alunos trabalhados por ele, tenham se interessado por fazer o curso técnico, por exemplo, né? É um dado que eu não sei se você verificou e também não era o seu objetivo, mas é muito bom entender esse mecanismo com um espetáculo que teve o alcance que me parece que teve, ter tido essa raiz tão forte dentro do universo escolar, né? E eu já vou até falar, já propor aqui uma hashtag, porque um estado que teve um educador como esse, professor de várias escolas da universidade, que tem uma escola técnica de formação de atores e ainda não tem uma graduação, a gente vai ter que lançar uma hashtag aí, graduação do teatro no Piauí. Eu gostei da ideia. Pois é. Bacana, então, Wesley, acho que você tem mais alguma coisa para falar dos grupos, eu vou passar para um outro ponto, Não, eu vou só responder o que você falou agora. A peça, Karina, o texto que o Assi compartilhou comigo não traz quem foram esses alunos e estudantes. Então, assim, o texto não traz quem foram esses alunos e estudantes. O acervo do diocesano não traz nenhuma referência ao Gomes Campos. E os jornais de 71 também não trazem nada sobre a peça. Então, assim, eu não consegui ir além da análise do texto, por causa dessas restrições das fontes mesmo. Imagino, mas enfim, isso aí tem a ver com uma série de coisas, né? Até uma desvalorização, talvez, desse trabalho cênico e outra coisa, que às vezes a gente encontra também resistências na escola, né? Os alunos ficam encantados, mas nem sempre as escolas apoiam isso de um modo tão forte. Se apoiassem, talvez você tivesse acesso a esses documentos, essas fotos. Enfim, mas eu também estou aqui. E essa peça, ela não é das peças. Olha a hashtag aí, Wesley. Gilberto já lançou. Karina, e essa peça, ela não é das peças, vamos dizer, mais célebres, consideradas mais célebres do Gomes Campos. Tanto que o Gomes Campos tem um livro dele, O Teatro de Gomes Campos. E Boi Nacional não está publicado aqui. Olha. Entendeu? Não está publicado aqui. Estão várias outras peças, mas Boi Nacional não. Que é esse livro aqui, O Teatro de Gomes Campos. Está num outro slide também. Tá, vamos lá. Bom, a gente avançou bastante, já são 10 para as 18 horas, né? Mas acho que ainda dá o tempinho aqui da gente conversar sobre umas coisas. Uma delas é que eu queria que você falou que é de Parnaíba, você falou do teatro em Teresina um pouco. Queria ver se dá para a gente entender como é que funciona essa rede de artistas e de espetáculos no Piauí, como é que foi isso através da história. Uma vez que o objetivo aqui do nosso projeto é exatamente isso, a gente conhecer a realidade, conhecer os nomes dos artistas, as obras, o clima do teatro em cada um dos nossos estados. Murilo, pode avançar por favor? O Piauí, ele tem 3 cidades que se destacam bastante, né? São 3 cidades que a gente poderia chamar, eu acho que de polos teatrais. Eu fiz esse mapa porque eu acho que, às vezes, falando as cidades fica confuso de visualizar. Eu acho que adoro mapa, que massa. Parnaíba, que é a minha cidade, aqui no litoral, Teresina, que é a capital do estado, e Floriano, aqui, né, mais para o sul do estado. Então, assim, projetos, por exemplo, como o Palco Giratório, que acho que é um projeto que todo mundo deve conhecer. O Palco Giratório, quando vai para o Piauí, vai para Floriano, para Parnaíba e para Teresina, vai para essas 3 cidades. Outros projetos do governo do estado, muitas vezes, são direcionados a essas 3 cidades, né? Parnaíba, Teresina, Floriano. Então, assim, tem várias outras cidades que têm teatro, que têm produção teatral, claro.
Mas, assim, como a gente tem pouco tempo, eu fiz esse recorte de Parnaíba, Floriano e Teresina, né, para pelo menos vocês ficarem com esses nomes dessas três cidades, que são cidades importantes para a atividade teatral do Piauí. Pode avançar um de novo, Murilo? Só uma curiosidade, o curso técnico, Tá. o curso técnico que você falou, fica em qual delas? Fica em Teresina. O curso técnico fica em Teresina. Já existiu uma espécie de filial da Escola Gomes Campos em Floriano, mas, salvo engano, fechou. E também existe uma discussão muito antiga de abrir a Escola Gomes Campos em Parnaíba. Quando eu estava no ensino médio, que eu fazia teatro no ensino médio, já existia essa discussão, mas isso nunca foi para frente. Então, assim, só existe mesmo a Gomes Campos em Teresina. Eu vou começar por Parnaíba, né? Assim, vou puxar a brasa para minha sardinha. Né? Geralmente, quando falam de teatro piauiense, geralmente estão falando de Teresina. Eu acho que eu posso falar do teatro de Parnaíba e generalizar também, né? Teatro piauiense. Então, assim, eu tinha combinado com a Karina da gente tentar, assim, dar um certo destaque para quais são os edifícios teatrais dessas três cidades, né? Em Parnaíba, existem três teatros, que é o Teatro do Sesc, que né, o Teatro Antônio Oliveira Santos, e tem dois teatros que são teatros bem recentes, que é o Teatro do Saraiva, que é um empreendimento particular, né? O Saraiva construiu seu próprio teatro, que é esse teatro enorme que vocês estão vendo aqui, a foto é pequena, mas o teatro é muito grande. E para finalização do teatro, ele fez uma parceria com o governo do estado, que entrou com a estrutura de poltrona, luz, para finalização do teatro. E um teatro que inaugurou recentemente eu estou falando assim semanas. Na verdade, não inaugurou, né? Assim, ele foi lançado, ainda não teve uma inauguração oficial. É o Teatro Benjamin Santos, que é um teatro em homenagem ao Benjamin Santos, que eu já mencionei várias vezes aqui, que é ele de azul, esse senhor de azul que está sentado aqui na primeira fila. É um teatro pequeno, vai se chamar Teatro de Bolso Benjamin Santos, e vai ficar no Porto das Barcas, que é dentro de um complexo cultural que o governo do estado reformou recentemente. Vale dizer que o governo do estado, né, por meio da Secretaria de Cultura, tem inaugurado muitas obras recentemente. Vários teatros, reformado teatros em parceria com o município, com outras instituições. Então, assim, só nesse exemplo aqui que eu estou dando, é um teatro municipal e um teatro finalizado, desculpa, um teatro dentro de um espaço do Estado e um teatro finalizado com verba do governo do Estado, da Secretaria de Cultura. Eu comentei que eu comecei a fazer teatro na escola, né? Então, assim, a Karina também falou dessa potência do teatro com os estudantes em relação ao trabalho do Gomes Campos. Em Parnaíba, isso é muito forte, isso é historicamente muito forte. Tanto que no livro da Rosenilda Castro, História do Teatro em Parnaíba, de 1898 a 1999, ela pontua bastante isso. Então, assim, ela praticamente constrói a história do teatro em Parnaíba a partir de diferentes espaços escolares. Então, assim, é realmente muito forte assim, essa relação do teatro com a escola em Parnaíba. O Wagner José, que é um diretor muito atuante, é um amigo muito próximo e um diretor muito atuante em Parnaíba, os atores dele, geralmente, são os estudantes dele, a Sonara, que também é uma amiga muito próxima, os atores dela foram ex-alunos, o Rick Costa também um amigo, os alunos, os atores dele já foram alunos ou das oficinas, ou em espaços assim. Então, assim, em Parnaíba, sobretudo, essa proximidade do teatro e educação é muito, muito importante, assim. Acho que é algo que seria importante de destacar. Acho que é melhor ir um pouco mais rápido, né, Karina? Senão, não Tranquilo, sei. mas então vá, vamos ver agora os outros. Pode passar, Murilo? Daqui eu vou destacar só, assim, essa centralidade do Sesc na vida teatral local. Eu acho que é interessante, assim, eu estou aproveitando isso, gente, porque acho que as pessoas em geral devem saber pouco sobre o Piauí, sobre o teatro do Piauí. Eu acho que é interessante, né? Quais são as cidades do Piauí que têm uma atividade teatral mais intensa?
e nessas cidades como que é a organização dos teatros, da vida cultural. Por isso que eu estou trazendo algumas informações aqui. Então, assim, o SESC, no Brasil em geral, mas eu acho que, assim, em cidades mais do interior, em cidades menores, tem uma importância muito grande, né? Não sei como que é isso na Bahia, mas em Parnaíba, o SESC tem uma importância cultural muito grande. Eu me apresentava no SESC, eu fazia aula de violino no SESC, eu fazia balé no SESC, então, assim, praticamente toda a minha formação cultural, antes de fazer a faculdade, antes de fazer a Unirio, foi na escola e no SESC. Então, assim, é algo realmente muito importante. Até pouco tempo, o único teatro da cidade era o Teatro do SESC. Então, é algo para ser destacado. O que é positivo que exista o SESC, mas é também lamentável que o poder público não esteja presente, né? Poder público municipal muito menos atualmente, que é uma situação lamentável, mas também, né, federal e estadual, de certa forma. Então, assim, Parnaíba tem como grupos atuantes hoje o Grupo Ato, né, a Cabaça Produções, JW Produções, Mais Brava Companhia, o Grupo Metáfora e o Núcleo de Experimentações Cênicas. Sobre Parnaíba, eu acho que era um pouco isso que eu queria falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta depois sobre Parnaíba, eu posso falar mais alguma coisa. Murilo pode avançar? Teresina. Sobre Teresina, eu trouxe para vocês só uma imagem do 4 de setembro, que é esse teatro hoje, o mais antigo da cidade, que ele é de 1894, né, que é uma foto do Paulo Barros. Eu tinha feito uma... É um teatro bem bonito e um teatro grande. Vamos dizer assim, entre aspas, como se fosse o teatro oficial de Teresina, assim, aquele teatro em que as pessoas... Não é como eu gostaria de me apresentar no 4 de setembro. É um pouco isso, assim. Eu tinha feito uma cronologia também dos teatros de Teresina, né? Qual foi o primeiro teatro, quais foram vindo depois, até chegar na construção do 4 de setembro. Não sei se isso estava no próximo slide, não sei se dá tempo de... Você, Karina, quer perguntar, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, porque a gente já tem perguntas também, né? Então Tá. vamos Então vamos avançar. Então pode passar concluir para... as cidades e a gente abre para ouvir. Pode passar para Floriano. Murilo, por favor. Pular 2. Floriano, que, como eu falei, é aquela cidade mais ao sul do estado. Não, pular. Depois do... Mais 2. Isso. Aproveitar Isso, enquanto esse. está passando aí para registrar a luxuosa condução dos slides e também de toda a live feita por Murilo, nosso monitor do projeto. Então, esse é o Teatro Maria Bonita, que fica em Floriano. É um teatro que foi reformado recentemente pela Secretaria de Cultura. E em Floriano, vale destacar também... Eu estou fazendo uma síntese, né? Acho que todo mundo está entendendo. Assim, não quer dizer que só existem esses teatros, essas pessoas trabalhando, mas, assim, por causa do tempo, eu estou fazendo uma síntese do que eu estou considerando que não dá para falar. Em Floriano, tem o grupo Scalet, que é um grupo assim que eles são verdadeiros agitadores culturais na cidade, né? O grupo presidido pelo César Crispim. Eles têm um festival de teatro que é muito grande, tem um festival de cinema e tem a Paixão de Cristo, que é realmente muito grande, assim, envolve milhares de pessoas. Geralmente a polícia militar que faz esse recorte de quantas pessoas estavam presentes. Eu também estava pesquisando e tem uma informação de que cerca de 10 mil pessoas estariam presentes anualmente na Paixão de Cristo de Floriano. Então, assim, é muita gente para uma cidade do tamanho de Floriano. Então, assim, realmente o Scalet é um grupo que eles são realmente verdadeiros agitadores culturais daquela cidade. Em relação às cidades, era um pouco isso. E aí depois tem uma questão das fontes, que eu queria... quais são as fontes para pensar a história do teatro piauiense? Quem tiver interesse de conhecer mais, saber mais, né? Eu trouxe algumas imagens. Não teria
o que falar, acho que seria mais mostrar as imagens, a gente pode fazer isso depois, como Karina preferir. Tá, tranquilo. De qualquer modo, você também já citou alguns nomes, né? Uhum, Alguns livros, algumas obras, já mostrou. E nós vamos organizar o projeto Nordestinos Teatros uhum, Prosas e Trocas, que tem o objetivo também de fazer de reunir os títulos, né, as obras, a partir de cada estado. E nós vamos publicar isso daqui para o final do projeto, que uhum. acontece em agosto. Então, tudo isso você vai passar para a gente vai Sim, reunir, vai disponibilizar para todo mundo. Quem tiver com pressa, pode entrar em contato com você pelas redes, né? pode. E aí, Karina, o Murilo pode só descer, só para ir mostrando, eu não vou falar, só, claro, eu não claro, vou vai comentar, abrir só ele. para só mostrar as imagens. O AC Campelo, que eu falei bastante, uma figura, assim, importantíssima. Os trabalhos dele são, assim, muito importantes sobre a história do Piauí, história do teatro no Piauí. Karina fazendo propaganda também. Ele, assim, é uma figura incontornável. O novo perfil do teatro piauiense, pode... História do teatro piauiense. Ele pega do primeiro teatro do Piauí até os anos 2000. Aqui eu trouxe uma pequena biografia do AC Campelo, mas acho que a gente pode pular também por causa do tempo. O livro sobre a história do teatro de Parnaíba, que eu comentei também. Uhum. Como é o nome da autora mesmo aí? A Rosenilda. Rosenilda. Uhum. Rosenilda. Esse, esse livro, o seguinte, sobre o 4 de setembro, o depois do da Rosenilda, Murilo. Isso. Esse livro ele é muito interessante porque ele traz a tabela dos espetáculos apresentados no teatro de 1894 a 2013. Então, isso por si só, eu acho que renderia assim, várias dissertações e várias teses, entendeu? Porque você pode Eu pensar, tenho um depoimento para falar a respeito disso. A minha pesquisa, que foi baseada no acervo pessoal, tinha muitas lacunas, né? Porque era um acervo recortado. Então tinha referência a um espetáculo, fala da vida de uma atriz que circulou com o marido, né? O marido dela antes, depois junto com ela, por várias cidades do Nordeste. E eu conseguia identificar e fazer muitos links a partir dos livros que relatavam exatamente isso que você disse, eu vou querer esse também, que relatavam os espetáculos que passavam nos palcos, né, em seus palcos. Então eu consegui fazer muitas conexões com o meu material disperso a partir de um livro assim, que contava a programação. Então eu ia lá na data, no ano, eu não tinha referência da data e do ano na minha notícia, porque ela era recortadinha, né, que era um acervo feito pessoal, feito pelo ator, feito pela atriz, que não tinha esse cuidado acadêmico que a gente tem, de pegar a data, de pegar a localização, o nome do jornal, o nome do periódico. Então, às vezes a gente ficava com aquele recorte, a maioria dos recortes tinha esse perfil. E aí, quando eu achava no livro uma referência, aí tinha ali a data, tinha o espetáculo, eu falei, ai, que alívio. Então, é muito bom, para quem pesquisa o teatro mais antigo, ter obras assim. não, Vai lá. e daqui eu acho que, como eu falei, rende muita coisa, né? Porque você pode pensar, eu quero estudar final do século, transição século XIX, século XX, entendeu? Acho que é uma fonte assim inestimável. Eu quero estudar a década tal. Acho que dá para sair muita coisa daqui. Pode passar, Murilo, por favor. E aqui são alguns livros de dramaturgia piauiense, mais uma vez organizados pelo AC Campelo. Esse do próximo slide também. E o livro do Gomes Campos, que eu comentei agora há pouco. E o próximo slide é um jornal cultural de Parnaíba, que chama O Bem Bem, é um jornal que até pouco era mantido pelo Benjamin Santos, mas ele vai passar a administração para outras pessoas. E é um jornal que tem um aspecto assim, histórico-cultural, então ele traz muita informação sobre a cultura popular de Parnaíba e sobre teatro também. Então, assim, uma pesquisa sobre teatro em Parnaíba, sobre cultura popular em Parnaíba, também não tem como não passar pelo Bem Bem, que é esse jornal mantido pelo Benjamin Santos. E o próximo, que é o último slide, eu comentei que, né, a gente já brincou da questão da hashtag, mas falei que Parnaíba, que o Piauí não tem uma graduação em teatro. Então, as pesquisas sobre teatro acabam sendo produzidas na pós-graduação em História, né? A Federal do Piauí tem o Programa de Pós-Graduação em História do Brasil,
que recentemente abriu doutorado, recentemente, é o que eu digo, acho que tem uns 3 anos, abriu doutorado, e tá a Vanessa Negreiros, que ela deu boa noite aqui, é uma das pesquisadoras que pesquisa teatro no programa de História. Então, assim, tem um grupo de pessoas que pesquisa teatro na História. Então, assim, talvez se a gente tivesse a graduação em um programa de pós em teatro lá, a gente poderia ter mais pesquisas na área de História feitas no âmbito do teatro, né? Que, como na Unirio, que tem linhas de História do teatro e coisa e tal. Então, o professor Francisco Nascimento tem um trabalho importante, né? Teatro dialógico sobre o Benjamin Santos, que ele fez na UF, no PPGH, e tem dois doutorandos, a Vanessa Negreiros, né, que está pesquisando dos anos 50 aos anos 70, e o Ronieri, que no mestrado pesquisou, né, o final do século XIX, começo do século XX, no doutorado ele está pesquisando, salvo engano, no Rio de Janeiro, mas fez essa pesquisa no mestrado. Maravilha, a gente vai reunir essas referências todas, com certeza, Wesley. E é isso, vamos botar fogo nessa hashtag. Graduação em teatro no Piauí, tem que ter, gente. E realmente faz muita diferença, é uma coisa que tem sido bem debatida. Isso. É uma coisa que tem sido bem debatida aqui com todos os convidados, é exatamente sobre a importância do registro, muita coisa registrada, exatamente por quando uma universidade chega, né, e começa a desenvolver trabalhos, a pesquisa também está muito vinculada a isso. Muitas obras aparecem quando uma universidade arregimenta, digamos assim, né, reúne os pesquisadores, os fazedores do teatro local. Faz muita diferença no lugar que tem e no lugar que não tem. Ainda bem que vocês conseguem esse caminho, né, essa possibilidade através do curso de História. Aliás, antes dos nossos programas de pós-graduação, a gente tem alguns relatos, né, de registros sobre a nossa história das artes cênicas em cursos de história, em seminários de história, enfim, em eventos dessa natureza. Tem pergunta aí, Murilo? Vamos botar. Eu acho que tem, acho que eu vi uma ali. Tem muita gente. Isso, professor Reginaldo. Ele já está perguntando, a gente lançou a hashtag, ele já está te provocando. Eu acho que você vai sair daqui com a responsabilidade, Wesley, de ser essa figura aí. Ele está perguntando, já tem essa articulação? Tem, Reginaldo, tem uma discussão que envolve a estadual do Piauí, com a Secretaria de Cultura. O secretário de Cultura, o Fábio Novo, ele é uma pessoa bem interessante, assim, ele tem o apoio da classe teatral, da classe artística em geral. Então, assim, a UESP fez um plano pedagógico, tem esse encaminhamento, mas o negócio está parado, assim, eu não saberia dizer, depois desse plano que foi feito há alguns anos, Reginaldo, quais foram os desdobramentos. Inclusive tem uma comissão da qual o Assi Campelo participa, e vez ou outra eu pergunto para ele como que está, mas me parece que está parado, sim. Eu cheguei a pesquisar se tem algum outro estado do Brasil que não tem graduação em teatro. E me parece que todos os estados têm teatro. Eu não diria isso com certeza, mas me parece que tem. Por exemplo, Fortaleza, se a gente pensar, né, uma cidade tão próxima de um estado como o Ceará, tem a graduação em teatro na UFC e no Instituto Federal. E tem mesmo 2 mestrados. Tem o mestrado do UFC e o mestrado do Instituto Federal. Então, assim, acho que não faz sentido o Piauí não ter sequer uma graduação em nenhuma universidade, nem na federal nem na estadual. Isso. E olha que o professor Reginaldo Carvalho que fez essa pergunta aí, mas olha, como eu conheço ele bem de perto, essa pergunta já é uma provocação para você, viu? Eu entendi a articulação. Pois é. E ele é uma pessoa que bem sabe provocar, instigar nesse sentido, porque ele é essa figura que, em Senhor do Bonfim, né, nesse curso novíssimo de licenciatura em teatro, ele foi uma figura que foi completamente protagonista desse processo para a implementação do curso. Embora aqui na Bahia a gente já tivesse cursos de teatro há muito tempo, inclusive desde a década de 50, que foi o curso pioneiro no país, mas na UNEB especificamente, que é a Universidade Estadual, nós não tínhamos esse curso. E Reginaldo foi uma das pessoas que mais batalhou
na comissão, né, daqui, da UNEB, para que o curso acontecesse. Então, é isso, é uma batalha mesmo, a construção foi muito bonita, eu cheguei depois, já com tudo pronto, mas é uma história muito interessante, e é isso, tem que fazer uma pressão aí que é acadêmica, mas tem que ter o braço político também para que as coisas aconteçam, e a gente vai ficar nosso projeto aqui vai torcer por isso, acho que toda live agora eu vou botar essa hashtag, Toda live que a você gente fala, puder né? ajudar, estaremos juntos, viu? Maravilha. No próprio, acho que em relação ao doutorado, por exemplo, se eu não estou enganado, eu acho que é só a Federal da Bahia que tem doutorado em teatro. Eu acho que nenhum outro estado tem doutorado em teatro. Eu acho que em Fortaleza tem um mestrado, em Natal tem um mestrado, mas não tem um doutorado. Tá aí, eu não sei te responder. Professor Reginaldo talvez possa responder isso melhor. Ele está por aí, daqui a pouco ele manda mensagem. Tem mais alguma pergunta, Murilo? Então, conhecendo o trajeto do professor Reginaldo, acho que ele está um pouco interessado, e eu também tenho muito interesse por isso, sobre essa itinerância entre as cidades que você citou, né? Isso tem alguma raiz histórica nessa existência de um teatro nessas 3 cidades? Você consegue identificar algo que venha lá de trás, né? Uma história de troca de cultura, economia, talvez? Karina, assim, as cidades em si, as 3 cidades em si trocam muito pouco. Né? As cidades em si trocam muito pouco. Eu estou chamando isso de 3 polos porque são as cidades que mais se destacam. Mas não que elas troquem entre si. Teresina é a capital, né, tem 900 mil pessoas, mais ou menos. Parnaíba é a segunda maior cidade do estado, tem 150 mil pessoas. As outras cidades já têm 70, 60 mil, são cidades bem menores. Floriano se destaca muito pelo trabalho do Scarlett e pelo trabalho do Crispim. Então, assim, que é realmente assim um agitador, eles fazem muita coisa. Então, assim, Floriano, o Scarlett tem um destaque muito grande. Mas as cidades em si trocam muito pouco. Eu, quando morava em Parnaíba, eu nunca tive a oportunidade de me apresentar em Teresina. E poucas vezes o grupo de Teresina se apresentava em Parnaíba. E poucas vezes o grupo de Parnaíba se apresentava em Teresina. Não sei dizer se Parnaíba é a segunda maior cidade do estado, mas é uma segunda maior cidade que está a 300 quilômetros da capital. Então, assim, são 300 quilômetros de distância. Acho que é um aspecto também. A gente conversou aquele outro dia, eu até mencionei o troféu, né? O troféu Melhores do Teatro Piauiense, que criaram recentemente, e acho que foi algo muito interessante para tentar provocar uma aproximação, assim, porque então tem os indicados a melhor peça, então geralmente tem uma peça de Floriano, uma peça de Parnaíba, de Teresina, e aí isso faz com que as pessoas olhem mais para o que está sendo feito nessas outras cidades. Eu acho que o troféu, assim, é algo... Inclusive tem uma página, quem tiver interesse tem uma página no Instagram, no Facebook. O troféu é organizado pelo Assi Campelo, mais uma vez, e pelo Edson, que também é um amigo. Então, acho que o troféu é importante nesse sentido. Assim. Mas as cidades em si, elas trocam muito pouco. Bacana. Tem mais alguma pergunta aí, Murilo? Alguma observação? A gente também já está chegando no finalzinho. Tem uma observação do professor Palhano aqui. Essa é uma história longa. O professor Reginaldo tem fama de que bota tudo para frente, empurra todo mundo para poder fazer os cursos, fazer as pós. Maicon, eu queria aproveitar para fazer uma observação. Eu queria te pedir, enquanto eu faço essa observação, Wesley, se você pode colocar aí para a gente o nome do troféu para quem quiser seguir a página. Tá? Que é o seguinte, eu esqueci de dizer que esse projeto, ele acontece... Eu não consigo comentar, eu só vejo. A plataforma não me deixa comentar. Eu mando para você depois, aí você compartilha, mas eu só consigo ver os comentários. Tá bom. Não, você pode comentar aqui no nosso grupo interno, e Murilo passa. Tá. Então, eu queria então registrar que esse projeto
ele está vinculado, ele faz parte de uma linha de pesquisa do Grupano, que é o Grupo de Pesquisa em Artes Cênicas, Pesquisa e Extensão em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro. E alguns comentários foram feitos aí pelo professor Reginaldo Carvalho, que pertence ao Grupano, professor Maicon Dias. Temos outros e outras pesquisadores bem importantes no nosso Grupano. Então, queria deixar registrado aí que essa página que abriga o projeto é a página do Grupano, inclusive. Tá? Então, a gente está chegando aos momentos finais. Murilo, bota lá o comentário do professor Palhano. Ele diz que conseguiu implantar o curso de licenciatura em teatro depois de 2 décadas de luta e 3 projetos na Universidade Federal do Amapá. Né? Hoje, depois de toda essa luta, já tem um projeto de especialização. Romualdo Palhano foi nosso professor querido, que fez a nossa live de fevereiro, falando sobre o teatro. Não estou ouvindo Karina. Será que o problema é comigo aqui? Gente, eu estava falando esse tempo todo com o microfone desligado, agora que eu vi. Não, foi só no finalzinho. Ah, foi só no finalzinho? Foi só então no finalzinho. Tá. Então, eu queria... Já estou finalizando, mas é isso, eu queria te agradecer muitíssimo, Wesley. Nosso papo foi muito bacana, muito legal poder conversar mais uma vez. Esse projeto realmente é um grande prazer realizar, porque a gente conversa de um jeito bem leve e troca informação. E, claro, quem quiser aprofundar a pesquisa, vai atrás de você. E aí eu queria te pedir para deixar aí o que é que você prefere, se sua rede social, se algum e-mail institucional, né? Caso você não queira dar um contato muito particular. Pode me escrever no Facebook, se alguém tiver interesse em falar sobre o Teatro do Piauí, a gente conversa por e-mail ou por WhatsApp. Pode escrever no Facebook e a gente conversa, quem tiver algum interesse em falar mais. Ótimo, então bacana. Para quem tiver com um pouquinho mais de pressa, porque, como eu disse, a gente vai fazer uma reunião de todas essas referências bibliográficas que têm sido dadas aqui pelos professores. E a gente vai fazer isso. Mas até lá, quem tiver pressa e que quiser conversar com os pesquisadores, a gente vai estar sempre dando contato. Então é isso. O Wesley está no Facebook e está no Instagram também, né, Wesley? Pronto. Sim. É isso. Gente, muito. Queria passar para você falar fazer sua despedida, né? E aí eu vou fechar e a gente se prepara para o próximo mês. Então, gente, o contato do troféu que eu falei, né? As páginas no Facebook é Troféus Melhores do Teatro Piauiense. E no Instagram é Troféu Teatro Piauí. Tá? Então, Troféu Teatro Piauí no Instagram e no Facebook Troféus Melhores do Teatro Piauiense. Acho que é interessante porque lá traz as referências dos indicados, premiados, e acho que pode ser interessante para conhecer mais. Obrigado, Karina. Foi muito bacana. A gente organiza um monte de coisa e pensa, vou falar isso em 30 minutos, mas assim, acaba que já foi 1h20, a gente nem falou de tudo, né? Assim, passa muito rápido. Mas realmente queria te agradecer. Foi bem bacana. Agradecer as perguntas, agradecer a Murilo pela ajuda. E a todo mundo que comentou, que fez pergunta, que contribuiu. Tá? Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, obrigada, Wesley. Nosso projeto segue. No mês que vem, a gente vai falar mês de maio, né? Com Gilberto Martins, sobre o Teatro do Maranhão, né? E, mais uma vez, agradeço também a todo mundo do Grupano, que está sempre por aqui. Agradeço a Murilo, que está aqui assessorando a gente nessa transmissão. A outra monitora, Daisla, também muito obrigada pela participação no projeto. Obrigado ao professor Reginaldo, que participou aí, professor Romualdo, professor Ricardo Guilherme, até professor Gilberto Martins, que está por aí, professora Sônia Oton, que disse que não podia ficar, mas deu o alô dela. Então é isso, muitíssimo obrigado, boa noite para vocês, bom fim de semana, obrigada, Wesley, que a gente continue com essas trocas, né, para fortalecer todo o nosso teatro via registro, porque quem não registra a sua história
né, está fadado a vê-la contada por outra pessoa, por outras pessoas e do jeito que elas querem, inclusive apagando, né? E a gente está aqui para acender. Vamos botar fogo nessa hashtag, hein? Graduação em teatro no Piauí. Valeu, Wesley. Boa noite. Valeu, Karina. Boa noite. Boa noite para todo mundo.